Você está sem fôlego para correr até 200 metros? Ou já quebrou até numa prova de meia maratona, mesmo sendo um maratonista? Como melhorar o seu fôlego e respirar melhor? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu me chamo Michael Ravaneda, sou analista financeiro, engenheiro e como hobby eu faço ultramaratonas. E esse canal, Atletas da Geral, foi criado pela Andréa Costa, ultramaratonista. Não deixe de seguir a gente aqui nos Atletas da Geral no YouTube e de seguir a Andréa Costa, ultramaratonista lá no Instagram e também o meu Instagram pessoal, m.ravaneda. Vou mostrar para vocês tudo o que vocês precisam para melhorar essa respiração e nunca mais ficar sem fôlego na corrida. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a respiração entrega qual é a verdadeira intensidade do seu treino. Vou te mostrar como você pode ter padrões de respiração que vão ajudar você a respirar melhor e não perder o fôlego. E no final te explico também como você pode melhorar tudo isso usando a base aeróbica. Vamos começar com o conteúdo agora, mas antes disso deixa seu like e deixa seu comentário aqui embaixo se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo. Bom, entendendo a respiração. Quando você inspira, você está levando oxigênio para o seu corpo. E quando você expira, solta então esse ar, você está expelindo o CO2, que na verdade, entre aspas, é o lixo, é o que sobrou então desse processo respiratório. Se você não elimina esse CO2 quando você respira, você está acumulando ácido no seu corpo, e então a sensação fica cada vez mais incômoda e o corpo te obriga a respirar cada vez mais ofegante. Vale lembrar que a respiração é involuntária, mas se você quiser, você pode ter controle sobre ela. Por exemplo, eu posso parar de respirar e eu posso soltar quando eu quiser. Por isso é importante você entender os padrões que eu vou te mostrar daqui a alguns instantes, que podem melhorar muito a sua corrida. É muito importante também você entender por que você fica sem fôlego. Na verdade, não é porque você fica sem fôlego do nada. Isso é questão de condicionamento ou intensidade do treino. Se uma pessoa altamente treinada sai dando um tiro de 400 metros no máximo que ela pode, ela vai chegar ofegante no final dos 400 metros. Uma grande diferença é que boa parte dos corredores ficam sem ar e ofegantes correndo num trote de 200, 300 metros. Nesse caso, você precisa melhorar sua base aeróbica. Se você com qualquer ritmo já está ficando sem fôlego, sem ar, significa que você precisa aumentar sua base aeróbica, aumentando os estímulos do treino. Treinando então com maneira constante, treinando pelo menos 2, 3 vezes na semana. Você deve também treinar leve para ir construindo essa base. Com o passar das semanas e dos meses, você vai melhorar automaticamente e um pacing que hoje você fica sem fôlego vai ser um pacing onde você vai conseguir respirar naturalmente. Mas como eu já falei, daqui a alguns instantes mostro os passos que você pode seguir, alguns padrões que melhoram então essa sua resposta para eliminar o CO2 e captar até melhor o oxigênio, porque se você esvazia o pulmão completamente, vai conseguir entrar mais oxigênio no seu corpo. Lembre então que alta intensidade é mais CO2 sendo produzido, você precisa expelir ele. Se você ignorar isso depois de muito tempo ficando ofegante, esse é o caminho certo para a quebra. Treine leve, construa a base, seja constante nos seus treinos e essa percepção de esforço e essa falta de fôlego vai acabar passando com o tempo. Agora vamos aprender algumas técnicas que você pode usar e que vão melhorar já a sua sensação durante a respiração, essa falta de fôlego, e você pode implementar inclusive com vários ritmos que você pode ter durante a corrida. Vale lembrar aqui uma informação extremamente importante. A maior parte das pessoas não respira eliminando todo o CO2 quando estão correndo. É importante você lembrar que seu pulmão ele tem uma capacidade de então armazenar esse oxigênio que está entrando. E a maior parte das pessoas não expele todo esse CO2, ou seja, respiram pela metade e soltam pela metade. Por exemplo, respirou e solta só um pouquinho, mas não solta tudo. Ou seja, esvaziando completamente seu pulmão, você é capaz de colocar o máximo possível de oxigênio para dentro depois. Sem contar que esse CO2 não fica competindo com o O2, o oxigênio que está entrando. Então é muito importante você lembrar que pelo menos a cada 20, 30 minutos de corrida, independente do padrão que eu vou te mostrar aqui, é importante que você solte todo o ar. Lembre-se, está fazendo uma meia maratona, uma maratona, cada 20, 30 minutos, inspire, solte tudo. Esvazie os pulmões para permitir que realmente entre o oxigênio e você continue fazendo o padrão respiratório. Vamos lá então para o primeiro padrão. O primeiro padrão você pode usar para uma corrida mais leve, para um treino contínuo mais longo, geralmente mais leve. E é o padrão 2x4. Você vai inspirar 2 vezes e vai soltar em 4 vezes durante a expiração. É assim. Lembrando que você pode fazer tanto com o nariz quanto pela boca. Isso é uma questão muito pessoal, não tem nem certo e nem errado. Então você pode fazer com a boca também.
Você pode também fazer com o nariz e com a boca. Nesse caso, você está fazendo o padrão 2x4. Esse padrão tem uma expiração mais longa, o que garante que você vai realmente expelir o CO2, então tendo uma troca entre O2 e CO2 mais benéfica para você. Agora, esse próximo padrão é o padrão que eu uso em tempo de prova ou quando eu estou fazendo uma prova de meia maratona, uma prova de 10 km. É o padrão que eu gosto de usar em tempo run. Aquela velocidade ali que eu estou geralmente em Z3, quase Z4, é uma velocidade que costuma ser realmente já mais para médio para difícil, e eu costumo fazer o padrão 2x2, que é 2 inspirações e 2 expirações. Então fica assim. E você pode inclusive mudar a velocidade das 2 inspirações e 2 expirações. Eu gosto de fazer sempre com a mesma velocidade os 2 passos, ficando então como mostrei agora no começo. E eu sempre tento me assegurar que eu estou soltando realmente todo o CO2 quando eu expiro, esvaziando o meu pulmão. O próximo passo, o próximo padrão de respiração deve ser muito utilizado quando o seu batimento cardíaco sobe muito e você precisa, na verdade, então dar uma acalmada. Por exemplo, depois de uma longa subida, onde depois você vai ter um plano, você chega com o coração lá em cima e você quer dar uma acalmada mais rápido. O padrão 2x2 que eu mostrei agora de pouco é muito bom, mas esse agora também, o 1x2 é excelente. Você faz uma expiração e 2 expirações. Nesse caso, você vai conseguir baixar seu batimento cardíaco de uma maneira mais rápida. E no caso de um sprint final, quando o batimento está lá no talo e você não tem perspectiva ali de acabar pelo menos nos próximos 10, 20 segundos, por exemplo, o último minuto de uma prova, você pode usar o padrão 2-2, que eu já falei, vocês podem ver que ele é meu favorito, mas também temos o 1-1, que é... Quando você usa o 1-1, provavelmente você vai estar muito ofegante já, então você dá uma inspirada e uma expirada completa. Então, nesse caso, você vai conseguir trocar um oxigênio mais rápido, mas é só para uma situação onde vai acabar ali em torno de 1 minuto e meio. Você pode guardar esse padrão de respiração. Então, aqui a gente viu os padrões 2x4, 2x2, 1x2 e 1x1. Como eu falei, em tempo de prova, quando eu estou fazendo uma prova de verdade e eu tenho um tempo mais rápido, até um treino mais rápido, tempo run, eu costumo fazer, ou um fartlek, eu costumo usar sempre o 2x2. Talvez seja a minha respiração favorita. Mas eu tenho amigos que são corredores, inclusive, mais experientes do que eu, que costumam usar outros padrões que eu mostrei aqui. Eu pergunto para você, qual é o seu favorito? Deixa aqui embaixo. E eu digo para você que nunca testou esses padrões, teste cada um deles. Talvez você vai se adaptar melhor com algum tipo específico. Talvez você vai preferir fazer uma prova, um tempo run, uma velocidade mais rápida, no 1x1 ou 2x4, por exemplo. Eu prefiro o 2x2. Você pode testar, inclusive, o 2x2 mais rápido ou o 2x2 mais lento, como eu mostrei. Vale lembrar que no final de uma prova longa, além de você estar mudando a sua forma de correr, porque você já está cansado, você costuma mudar naturalmente a sua respiração, ficando mais ofegante. Você deve prestar atenção nisso para voltar para um padrão. Por isso que, de novo, eu falo da importância de você prestar atenção no seu corpo enquanto você corre. Se você é iniciante ou mesmo avançado e corre sempre com fone de ouvido, tente sempre prestar atenção na sua respiração, que o volume da música não atrapalhe você se escutar. Caso você esteja se atrapalhando se escutar e entender o seu corpo, talvez você está empurrando mais para frente um problema que você vai ter que lidar um momento ou outro. Aqui vamos para alguns detalhes que costumam gerar dúvida para as pessoas quando fala de respiração na corrida. Tem pessoas que gostam de fazer esse padrão de respiração contando os passos. Eu não acho que isso seja benéfico a longo prazo. Dificilmente você vai conseguir ficar muito tempo na sua prova contando os seus passos. Simplesmente corra na velocidade que você já está correndo e controle o padrão pela respiração. O corpo vai se sincronizar e vai entrar em fase automaticamente. Use esses padrões para você sentir o seu corpo. Teste cada um deles em cada velocidade. Talvez você gaste aí 3, 4, 5 treinos só para você entender esse padrão respiratório. E depois você começa a usar o seu favorito e em cada situação você pode encaixar um também. E lembre, o que vai deixar você respirar cada vez mais fácil é simplesmente o condicionamento. Eu comecei a correr há pouco tempo, há 3 anos aproximadamente. Lembrando que se você corre há menos de 5 ou 6 anos, você ainda é considerado iniciante no mundo da corrida, independente da velocidade que você corra, independente da distância que você corra, porque simplesmente o seu corpo ele é um organismo vivo e portanto ele precisa se adaptar. Uma pessoa que corre há 10, 15 anos, ela já criou muito mais ali mitocôndrias nas células, ela vai ter muito mais vasocapilaridade, ela vai ter vários benefícios que o tempo vai trazer na corrida.
E isso é criado com condicionamento, mas com algumas semanas, 1, 2, 3 meses, você já pode mudar drasticamente a sua respiração na corrida, se você é consistente nos treinos de base e você treina esses padrões. Talvez você já seja experiente e fale, mas eu nunca nem treinei nenhum padrão e corro muito bem hoje respirando. Muito bem, talvez você já tenha achado esse padrão involuntariamente, naturalmente, quando você corre. Algumas pessoas, inclusive mais experientes do que eu, quando converso sobre esse assunto, falam, eu nem sei como é que eu respiro. Mas quando eu peço para elas prestarem atenção, elas vão dizer para mim, eu respiro no padrão 1x2, ou 2x2, ou algum dos padrões que eu citei aqui hoje. Então, na verdade, todo mundo acaba achando um padrão que é mais benéfico para si, e esses que eu citei aqui, muito provável que vão se encaixar para você. Me conta aqui nos comentários, já testou algum padrão desses? Qual o seu favorito? Ou você corre natural e vai ajustando o padrão conforme a sua corrida? Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu sou Michael Ravaneda, é um prazer compartilhar conteúdo com vocês aqui. Deixa um like no vídeo, deixa o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo dos Atletas da Geral.